penso que quando o televisionamento ele é colocado a serviço de uma audiência judicial, como foi feito dessa vez, mas com esse nível de projeção e divulgação, tudo muda, tudo absolutamente muda. Então, o presidente Jair Bolsonaro usou todo o seu espaço discursivo para já fazer uma parte da campanha eleitoral de 2026, até porque ele sabe que ele não convenceria nenhum juiz daquela corte com que ele estava respondendo. O Procurador-Geral da República, este sim, é uma pessoa muito mansa no comportamento pessoal, pareceu um pouco fraco diante do papel que um promotor de acusação deve exercer, e o Procurador-Geral da República, na ação penal, ele é um promotor de acusação perante o Supremo Tribunal Federal, embora ele seja um jurista ilustradíssimo. Eu estou apenas falando que na postura das indagações ele pareceu tíbio, pareceu sem pilha, sem energia, não é? E notei que o advogado de defesa do presidente Jair Bolsonaro, um deles, sobretudo, quis aproveitar tudo isso para fazer com que o presidente respondesse pontualmente o que interessaria à defesa, retirando do sumo daquele discurso todo o que seria fundamental. Porque o que era fundamental para a defesa estava ficando perdido no discurso que ele vinha fazendo. O ministro Moraes também procurou, segundo eu pude perceber, uma postura, adotar, também em razão de todo esse televisionamento, uma postura de muita elegância, de muita simpatia, sorriso nos lábios, para talvez diminuir um pouco a tonalidade do peso que ele carrega hoje de ser um inquisidor, um homem duro, um homem severo, como ele foi com Freire Gomes dias atrás, ameaçando até de prisão por desacato. Eu acho que todos ali aproveitaram essa grande ribalta, esse grande palco, que é o televisionamento nacional, o Brasil parado para assistir o que estava acontecendo, para mostrar a todos uma postura como se quer demonstrar. Essa é a impressão que eu tenho, mas, na essência, isso não altera muito o conduto do processamento e do julgamento. Nenhum juiz ali ficou convencido ou deixou de se convencer em razão desses questionamentos feitos. É o que penso. Perfeito. A gente já tem imagens de Brasília, pessoal, porque o próximo réu a depor é o Paulo Sérgio Nogueira, né? A gente tá vendo que já começou. Vamos repercutir só mais um pouquinho aqui o depoimento do ex-presidente Bolsonaro, depois a gente volta à transmissão ao vivo. Fala, Couto. Doutor Gustavo, uma coisa que me chama a atenção desde ontem é a ausência dos outros ministros, o Flávio Dino, a Carmen Lúcia e o próprio presidente da primeira turma, né, o Cristiano Zanin, não apareceram. E não entendi qual foi, eu entendi o papel de cada um aí no grande teatro, mas qual foi o papel do Luiz Fux? Você conseguiu entender o que ele estava fazendo ali? Bela questão, Couto, porque a rigor todos poderiam estar presentes. Mas como se tratava de uma audiência para colher depoimentos dos acusados, dos réus no processo penal, então estamos aqui na fase de interrogatório dos réus no grupo 1, porque houve uma divisão em 5 grupos. Então, no grupo 1, nessa semana, o interrogatório dos réus. A rigor, só precisava estar presente o relator. Por quê? Porque o relator, acompanhado com presenças obrigatórias, como a dos advogados de defesa e do promotor de acusação, que no caso é o Procurador-Geral da República, ele colhe todos os testemunhos, depoimentos, e aquilo vai para os autos. Então, todos os outros ministros, presume-se, lerão o que estará disponibilizado nos autos, de maneira que eles não precisarão estar presentes na sala de sessões. Melhor seria que estivessem, é claro, mas eles têm mais o que fazer, têm outros processos para trabalhar, têm outras destinações dentro da coisa. Mas a sua inquietude é a inquietude de muitos brasileiros, não é, Couto? E por que, então, já que os demais não estavam, estava o ministro Fux? Fez uma espécie de contrapapel ali dentro daquele colegiado. Não que isso regimentalmente seja errado, qualquer ministro pode comparecer. Mas a impressão que se deixou, sobretudo para quem não é um profissional técnico do direito, a impressão que ficou é que ele quis se apresentar ali na condição de uma espécie de contraponto pacificador, não é? Para mostrar um papel do tribunal como um papel menos inquisidor, mais jurisdicional. O professor Luiz Fux, ministro, é um grande técnico do direito processual. Então, como se ali estivéssemos num tribunal, mas condizente com a regularidade procedimental. Alguma coisa nesse sentido, Couto, porque essa inquietude ficou nítida na análise de muitos diante daquela cena
de uma turma com 5 ministros, em que havia o relator e mais um dos outros 4 ministros, e não os demais 3.